Olá pessoal, meu nome é Diego Costa, sou do time de consultoria aqui na XCsoft e hoje gostaria de te mostrar um pouco mais como você pode gerenciar suas oportunidades através dos filtros da nossa plataforma MapSales. Com ela também vamos aprender como traçar estratégias para o departamento comercial do seu provedor. Vem com a gente! Muito bem pessoal, então abrindo o seu sistema XC, você vai no menu IMAP, Sales, né? Vai abrir para você as oportunidades que você tem de gerenciamento. Então, primeiro item que nós temos, primeiro menu é o de clientes. Então, vou habilitar primeiramente aqui, exibir os meus clientes no mapa, né? Apareceu aqui para mim, então, 15 clientes na minha base. Vou visualizar eles então em elementos sem agrupamento para que eu possa aplicar os filtros necessários para o meu gerenciamento. Então, o primeiro filtro que é interessante de usar na tua estratégia comercial e no teu provedor é o filtro de agendamento. Esse filtro de agendamento vai te falar então quais os teus clientes que têm um agendamento para um novo contato. Um exemplo clássico é contato para upgrade. Então você faz um contato com o cliente e naquele momento você não consegue fechar uma negociação. Então você pode agendar, mesmo ele sendo um cliente já ativo, você tendo a plataforma do MapSales, você tem lá na dashboard do vendedor uma agenda onde você vai usar o assunto upgrade, por exemplo, e você vai fazer um agendamento. E no teu gerenciamento aqui você vai saber se os agendamentos estão atrasados, se esses clientes estão sem agendamentos. Por exemplo, eu vou usar aqui o agendamento atrasado. Então já consegui identificar aqui, ó, que eu tenho alguns agendamentos atrasados e eu consigo ver o bairro, né? Eu consigo ver a região que eles estão localizados. Então consigo ver aqui no Passo dos Fortes eu tenho 2 clientes com agendamento atrasado, certo? Outro filtro interessante de se usar é o filtro de financeiro dos clientes. Então, para você bolar uma estratégia comercial, você precisa saber onde está os teus clientes inadimplentes e aonde você tem uma oportunidade melhor de adesão sem ter problema com inadimplência. Então, aqui eu tenho o filtro financeiro. Então, eu vou identificar aqui financeiro atrasado. Já identifiquei que aqui nesse bairro, então, eu tenho 3 clientes. Obviamente, aqui eu tenho uma base de teste, né? Na tua base, no teu provedor, tu vai conseguir ter uma informação mais assertiva por região, certo? Então, aqui, um outro filtro que é bem interessante é o data de renovação de contrato. Então, aqui você vai conseguir identificar no mapa os clientes que você precisa renovar o contrato. Por exemplo, hoje eu não tenho nenhum, então aqui você consegue identificar os teus clientes que precisa renovar por região, por bairro. Depois você tem outros filtros, né? Concorrentes, filial, perfil, responsável, status, tipo de pessoa, física ou jurídica também, para você fazer um filtro aqui no sistema. No menu de prospecções, você também tem o filtro de agendamentos, né, que você vai usar mais propriamente dito para clientes que você faz contato, que você está negociando, mas ainda não conseguiu fechar uma negociação com esse cliente. Então você vai lá e vai agendar essa prospecção para fazer um novo contato. Às vezes a prospecção chega para você, mas você não consegue ter realmente um contato ativo com esse cliente, então você pode agendar para que você não esqueça de fazer contato e está negociando com esse cliente. Então você vai usar também aqui os agendamentos, onde ele vai filtrar. Vou exibir aqui então as prospecções e aqui você vai conseguir ver, ó, por exemplo, agendamentos para hoje nós não temos, em mais de uma semana, e aí você tem outros filtros aqui que você pode usar. Aí atrasado eu vejo ali que eu já tenho um, sem agendamentos eu consigo ver os bairros específicos que eu tenho. Fechando aqui, então a gente tem também, ó, data de cadastro. Então, se eu quero saber qual que foi
o índice de prospecções que foram cadastrados no meu sistema num determinado período, né? Eu quero saber os que foram cadastrados hoje, ainda não foi nenhum, ontem, últimos 7 dias, e aí vai aparecendo para mim aqui os cadastros que foram feitos no meu sistema. E aqui embaixo, origem de cadastro também bem importante. Eu consigo identificar as prospecções que vieram lá do site de viabilidade. Então aqui já consigo identificar, dá para fazer uma estratégia bacana que eu consigo saber em qual a região que é mais conveniente para o meu cliente ir até o meu site, que eu tenho uma informação mais assertiva, e o que foi cadastrado diretamente no sistema, que você pode fazer isso, não precisa fazer a captação direto de algum site ou de algum canal de venda, você mesmo pode vir aqui, adicionar um registro e adicionar uma prospecção, e aí você vai conseguir identificar então quantas prospecções foram cadastradas numa data específica. Depois nós temos o canal de venda, concorrentes, filial, perfil, responsável, onde eu consigo colocar ali, identificar a performance da minha equipe de forma individual, saber quantas prospecções cada um deles está gerenciando. Vendedores, né? O status, bem importante, então aqui eu consigo saber qual que é o status dessa minha prospecção, se ela é uma prospecção nova, se está em sondagem, apresentando, negociando, até mesmo as que eu venci. E o tipo de pessoa novamente, né? Física, jurídica. Depois o próximo menu que nós temos é o menu de leads. Então aqui nos leads eu vou exibir os leads também e já vou começar a visualizar as oportunidades, os leads que chegam para mim. Então eu tenho novamente aqui o filtro data de cadastro, assim como em clientes e em prospecções. Tenho a origem de cadastro também para saber de onde que veio essas oportunidades para mim. E tenho canal de venda, responsável, o tipo de pessoa. O canal de venda aqui nos leads é bem importante porque o lead é uma captação que eu fiz. É importante eu saber de onde veio essa captação, visto que eu fiz um investimento para isso e eu preciso investir novamente. Então, eu consigo identificar em que região aqui no mapa eu estou captando mais por um determinado canal de venda. Agora, nós temos aqui o menu de negociações. Essa é uma melhoria, né, que foi inserida no nosso sistema, né? E aqui nós vamos exibir então todas as negociações que nós temos e vamos conseguir ver ela aqui no mapa. E agora os filtros. Então eu consigo identificar os responsáveis, né? Saber quem tem mais prospecções e como isso está sendo gerenciado. Consigo filtrar por gerencial, por filial e consigo também saber o data de início e de fechamento. Lembrando que esse aqui é um filtro personalizado de data que eu posso fazer. Posso filtrar a data que eu achar mais conveniente para o meu gerenciamento. Então aqui eu tenho o status da negociação, apenas 3 status, tá? Negociando, perdemos e vencemos. Se eu quero saber as prospecções que eu venci e quais os métodos que eu utilizei para vencer, então basta eu filtrar aqui o vencemos e usar os filtros abaixo. Eu vou simular aqui o negociando, então as prospecções que eu estou negociando, a origem de cadastro para saber se elas vieram do meu site de viabilidade, e essa informação é bem importante. Nós sabemos que lá na V2, né, no nosso IMAP Sales, nós temos a opção de contratar. Então o cliente vai lá e faz uma autocontratação. Fazendo essa autocontratação, ele espera, obviamente, que entramos em contato de maneira rápida. Então aqui você consegue, com o filtro, identificar essas negociações que foram feitas diretamente pelo cliente lá no teu site. Temos também aqui campanha. Para que serve essa campanha? Justamente para identificar em qual região você teve uma melhor performance. Então vamos pegar aqui, por exemplo, indique um amigo, ó. Já conseguimos identificar que tivemos alguma adesão e foi meio que de modo geral. Mês do consumidor, então aqui nesse bairro em específico a gente teve uma maior adesão. E indique um amigo, por exemplo. Então aqui eu consigo identificar aonde eu tive maior êxito com uma determinada campanha que foi lançada. O canal de venda também importante aqui nas negociações.
O plano de negociação, consigo identificar qual o plano e qual a região que esse plano ele está sendo mais assertivo, sendo mais aceitável para o meu cliente. E aqui, pessoal, nós temos um funil de vendas. Ele é um funil personalizado. Eu fiz 2 funis aqui, né? Pessoa física e pessoa jurídica, mas você vai desenhar o funil de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua regra de negócio aí no teu provedor. Eu coloquei aqui então pessoa jurídica, vamos simular esse aqui, e nós temos um estágio, então para mim poder identificar eu já consigo ver no mapa aqui todas as negociações que eu tenho, pessoa jurídica com empresas, e agora eu quero definir então qual o estágio, então eu quero saber quais as negociações que eu tenho com pessoa jurídica que a proposta já foi enviada. Então eu já consegui identificar 3 aqui nesse bairro e é um filtro bem importante para poder saber o andamento dessas negociações e para você poder gerenciar junto com a tua equipe. Outro filtro importante aqui que nós temos então são os concorrentes, né? Então, diferentemente das prospecções, aqui nas negociações, geralmente nós estamos tendo uma conversa, uma negociação com o cliente e ele está lá em dúvida entre um provedor X ou Y e você vai conseguir determinar aqui qual que é a tua performance frente aos teus concorrentes. Outro menu interessante para a nossa regra é os acessos. Então aqui você consegue ver os acessos dos clientes, os que estão aqui no primeiro filtro online ou offline ou todos. Então quero saber somente os online ou offline, ó. Então eu vou lá, vou identificar e vou saber que esse cliente aqui em especial, ele está aqui, ele está online. Como eu vou usar isso para a minha regra comercial? Se eu estiver negociando com um cliente aqui do ladinho, ó, eu consigo entrar em contato com esse meu cliente que é fiel e ele está aqui próximo a essa prospecção que eu tenho e posso fazer uma negociação com ele. Eu posso oferecer para ele um brinde ou até mesmo um desconto para que ele possa me ajudar nessa negociação que eu estou tendo com o vizinho dele ali em específico. Então aqui facilita bastante para a gente poder fechar uma negociação. Então aqui também outro indicador importante são os planos, porque esse acesso ele pega diretamente dentro do contrato do cliente. Então aqui você vai conseguir definir, por exemplo, 100 megas e você vai saber em qual a região, em qual bairro que esse plano está sendo mais aceito. E também facilita para fazer uma estratégia de upgrade, né? Se eu não quero mais trabalhar, por exemplo, com um plano de 50 megas, eu vou lá, vou identificar em qual bairro que esse plano está mais assertivo e vou verificar se eu tenho que fazer algum ajuste na minha estratégia com relação a isso. Um outro menu interessante que nós temos aqui é das caixas de atendimento. Então, visualizando aqui as minhas caixas de atendimento, eu consigo saber as portas disponíveis. Então eu quero identificar aqui, por exemplo, qual a região que eu tenho mais de 8 portas disponíveis. Então eu vou já identificar que aqui nesse bairro especial eu tenho oportunidades. Então aqui que eu vou direcionar a minha equipe PAP, aqui que eu vou direcionar uma panfletagem, aqui que eu vou direcionar o meu crescimento, porque é aqui que eu tenho mais oportunidades de crescer. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Para maiores informações, acesse e se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!